Fala galera, de volta com mais uma aula do curso de farmacologia. Essa é a nossa 39ª aula. O tema de hoje, antitussígenos, expectorantes e mucolíticos. O que é que veremos nessa aula? Primeiro, os mecanismos que impedem a entrada de partículas nos alvéolos, que são estimulantes para a tosse, a composição das secreções respiratórias, o mecanismo da tosse, as causas da tosse aguda e da tosse crônica, o papel e a ação dos mucolíticos e expectorantes, bem como dos antitussígenos, narcóticos e não narcóticos, e o uso de outros fármacos para combater a tosse. Então, um dos objetivos da tosse é impedir que partículas entrem aos alvéolos. E um dos primeiros mecanismos é a densa camada de muco. Então, o muco, que nós vimos na aula passada, ele é abundante aqui na região da traqueia. Ele barra a entrada de partículas estranhas, partículas que podem chegar até os alvéolos. Então, para impedir que essas partículas cheguem até os alvéolos, o muco barra a entrada delas. Bem, mas se essa partícula passar, atravessar essa densa camada de muco, nos alvéolos, essas partículas elas podem ser fagocitadas pelos macrófagos. Então é a segunda barreira, a segunda camada que impede que essas partículas cheguem até os alvéolos, ou que pelo menos possa causar alguma reação inflamatória nos alvéolos. Qual é a função ou quais são as funções da secreção respiratória? Primeiro é aquecer e umidificar o ar inspirado, ou seja, qualificar o ar que adentra os pulmões. A segunda função é capturar e remover partículas inaladas, como nós vimos anteriormente. Então são duas funções. Primeiro, qualificar o ar inspirado, aquecendo e umidificando. E segundo, é uma função de defesa, capturar e remover partículas inaladas para que elas não cheguem até os alvéolos. A produção normal de secreção brônquica é cerca de 100 ml a cada 24 horas. Essa produção, essa quantidade, melhor dizendo, ela é ideal para que as funções sejam adequadas ao muco produzido. Uma quantidade maior de muco poderá, como nós vimos na aula anterior, obstruir a luz brônquica, causando dispneia. Qual é a composição dessa secreção? Bem, a maior parte dessa secreção é de água. 95% é água. Por isso, o muco é fluido. Mas o muco tem muita proteína. Cerca de 2% é mucoproteína, 1% é de proteína, 1% de gordura e 1% de eletrólitos. E é justamente essas proteínas que vão dar a viscosidade do muco. Quanto maior a quantidade, principalmente de mucoproteínas, maior será a viscosidade do muco. Quem são responsáveis pela produção desse muco? São células mucosas e epiteliais da superfície mucosa. Além disso, na submucosa também temos glândulas produtoras de muco. Também, como nós vimos na aula passada sobre asma, nós vimos que essas glândulas mucosas, elas são responsáveis por produzir a maior parte do muco encontrado em toda a árvore traqueobrônquica. Além disso, nós temos também os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos contribuem para a produção do muco quando eles extravasam plasma no interior deles. O muco ela apresenta duas camadas. Uma camada chamada de sol, é a camada mais interna, ela é a camada mais fluida e é onde os cílios se movimentam. Então, os cílios se movimentam na camada sol, mais próxima da parede brônquica. É essa camada quem faz com que os cílios, ao se movimentarem, também movimentem o muco, produzindo um fluxo contínuo, eliminando esse muco. A segunda camada é a camada gel, que é a camada mais
externa. É uma camada muito mais viscosa do que a camada Sol. E ela serve para fixar partículas. Então, veja nessa figura aqui. A camada gel externa, ela fixa as partículas, porque ela é mais viscosa, mais densa, as partículas grudam na camada gel, e a camada Sol, mais interna, serve para a camada mucociliar movimentar essa secreção respiratória, esse muco brônquico, em direção contrária aos alvéolos. Então, o muco vai ser movimentado pelos cílios contrário aos alvéolos, no sentido contrário aos alvéolos, para que esse muco possa ser eliminado. E para que as partículas aderidas, elas não cheguem até os alvéolos. Qual é o mecanismo da tosse? Então, primeiro precisamos pensar quais estímulos podem produzir tosse. Aí nós podemos dividir esses estímulos em 3 categorias. Os estímulos podem ser mecânicos, como por exemplo o pó, as partículas que nós vimos agora há pouco. O próprio muco é um estímulo mecânico e a insuflação e desinsuflação também é um mecanismo mecânico. Os mecanismos químicos são substâncias químicas como a capsaicina, como o ácido cítrico e o ácido acético, como a nicotina, como alguns antígenos, todos são estímulos químicos para a tosse. E os estímulos podem ser também mediadores inflamatórios, como a histamina e as prostaglandinas. E o que é que esses estímulos irão induzir? Eles irão induzir uma resposta em receptores da tosse, que estão acoplados a nervos sensitivos. Esses receptores da tosse, eles se comunicam com esses nervos sensitivos, que são as fibras C pulmonares e as fibras C brônquicas, e levam esse estímulo que foi produzido perifericamente para o córtex central, para o cérebro. E esse estímulo é levado através de mediadores, vários mediadores, como a taxinina, neurocinina A, substância P, dentre outras. E esses mediadores, eles vão estimular o nervo vago, que é um nervo colinérgico. Então, o nervo vago vai liberar acetilcolina no centro da tosse, no córtex cerebral, vai fazer com que esse córtex seja induzido, e esse córtex induzido ele vai modular uma resposta efetora com contração de diversos músculos, como o músculo da glote, os músculos respiratório e o músculo da pelve, e essa contração contínua e sincrônica produzida pelo córtex cerebral em função do estímulo da tosse vai produzir a tosse propriamente dita. Bem, esses receptores da tosse evidentemente vão ter uma densidade muito maior no trato respiratório. Então nós podemos ver aqui a densidade dos receptores da tosse na laringe, nos brônquios e também no próprio pulmão. Mas nós temos receptores da tosse em outros locais também. Por exemplo, nós temos no conduto auditivo, nós temos receptores da tosse. Por isso que quando nós estimulamos ou fazemos a higiene do nosso conduto auditivo, isso muitas vezes induz tosse. Nós temos também receptores da tosse no esôfago. Por isso que o refluxo gastroesofágico, quando o ácido sai do estômago e flui para o esôfago, isso também pode produzir tosse. E nós temos também receptores da tosse na região intestinal. Então também pode ser produzida tosse por indução ou por estimulação desses receptores intestinais. Mas a maior densidade dos receptores da tosse é de fato no trato respiratório. E aí nós podemos dividir esses receptores em duas metades. No trato respiratório superior, onde nós encontramos principalmente fibras A delta mielinizadas, que são responsáveis por conduzir o reflexo da tosse, principalmente induzido por estímulos mecânicos.
e o trato respiratório inferior, que é conduzido pelas fibras C brônquicas e pelas fibras C pulmonares, são mais sensíveis aos estímulos químicos. Então, os estímulos químicos vão ser percebidos mais pelas fibras C pulmonares e brônquias no trato respiratório inferior, e os estímulos mecânicos vão ser mais sensíveis, vão ser percebidos melhor pelas fibras A delta no trato respiratório superior. Bem, as causas da tosse nós temos que dividir as causas agudas e as causas crônicas. Causas agudas da tosse: bronquite, processos alérgicos, infecções respiratórias, principalmente infecções virais. E as causas da tosse crônica, nós temos a asma, o refluxo gastroesofágico, gotejamento retronasal e o uso de uma classe de antipertensivos chamadas de inibidores da enzima conversora de angiotensina, como nós vimos em aulas passadas também. Qual a diferença entre expectorante e mucolítico? Bem, os mucolíticos são agentes que reduzem a viscosidade das secreções. Nós vimos que as secreções elas podem ter viscosidades diferentes. E essa viscosidade é principalmente resultado da composição do muco. Quando existe uma grande proporção de mucoproteínas, o muco é mais viscoso. Quando existe uma proporção mais baixa, ou seja, mais água, ele é mais fluido. Se o agente diminui a viscosidade das secreções, ele vai contribuir para a remoção do muco. E como a gente viu, o muco muitas vezes é um agente estimulante da tosse. Se nós removemos o muco, poderemos estar removendo, portanto, a causa da tosse. E os mais usados como mucolíticos são acetilcisteína, ambroxol e bromexina. Já os expectorantes, eles são agentes que vão estimular os mecanismos de expulsão das secreções. Então, as secreções não mudam a sua viscosidade, as suas características físico-químicas permanecem as mesmas. Mas esses agentes eles vão, por algum mecanismo, expulsar as secreções. Portanto, eles vão muitas vezes induzir a tosse. Então, muitas vezes o usuário do expectorante faz uso do expectorante para melhorar da tosse, mas ele piora da tosse. E piora da tosse porque o expectorante ele vai induzir a expulsão da secreção, muitas vezes produzindo mais tosse. E por essa razão, eles não devem ser utilizados com antitussígenos. Porque se o antitussígeno vai inibir o reflexo da tosse e o mecanismo do expectorante é induzir a tosse para eliminação e expulsão das secreções, obviamente que eles vão ter ações contrárias uma à outra. Apesar de sua ampla aceitação pela população leiga, seu benefício clínico não está claramente estabelecido e sua utilidade é questionada. Essa é uma razão importante porque muitos clínicos não prescrevem expectorantes. Porque alguns deles, ou os estudos, não mostram com clareza qual é a utilidade de você aumentar a expulsão da secreção. Quais os exemplos de expectorantes? Iodeto de potássio e guaifenesina. Então, quando a gente olha mucolíticos e expectorantes, a gente pode englobar tudo isso numa outra classe chamada de fármacos mucoativos, aqueles que vão agir no muco. E aqueles que vão agir no muco, eles podem ser classificados de acordo com o seu mecanismo de ação em 3 categorias. Os que vão induzir a secreção reflexa, é o caso do iodeto de potássio, guaifenesina e ipecacuanha. Aqueles que vão modificar as características físico-químicas das secreções, é o exemplo acetilcisteína e sobrerol. E aqueles que vão estimular a atividade secretora das glândulas mucosas, bromexina e ambroxol, e a gente vai falar detalhadamente deles agora. Os
indutores da secreção reflexa. O que é que eles vão fazer? Eles vão aumentar as secreções, e o aumento dessa secreção acontece porque esses agentes eles vão estimular o vago, o nervo vago. O nervo vago produz acetilcolina, ou seja, o nervo vago ele está ligado ao sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, se vocês não viram, vá até a aula de sistema nervoso parasimpático e veja a ação dele. Ele age no sistema digestivo, aumentando as secreções, aumentando o peristaltismo. Então, todas as ações relativas ao aumento de secreção têm que ser por estímulo vagal, por estímulo parasimpático. Dessa forma, o iodeto de potássio, o guaiacolato de glicerila, que é a guaiafenesina, e a ipecacuanha, que está em desuso, age dessa forma, aumentando as secreções por estímulo vagal. Então, iodeto de potássio, estímulo parasimpático a aumentar a produção de secreção. E é isso que o parasimpático faz no trato digestivo e também no trato respiratório. Mas, por aumentar a ação parasimpática, o iodeto de potássio espera-se que ele produza efeitos adversos relacionados à ação no parasimpático. Irritação gástrica, por aumento da secreção de ácido clorídrico, rinite, lacrimejamento e por aumento e estímulo das glândulas salivares, aumento da produção de saliva, também produz a cialorreia. Já os agentes modificadores das características físico-químicas das secreções, o principal exemplo é a acetilcisteína. A acetilcisteína ela vai adicionar as pontes de sulfeto das mucoproteínas grupos sulfidrilas. Está aqui o grupo sulfidrila. Então, a acetilcisteína vai adicionar nas pontes de sulfeto das mucoproteínas esses grupos sulfidrilas. E ao adicionar esses grupos sulfidrilas, o que é que a acetilcisteína faz? Ela rompe a estrutura das cadeias dessas mucoproteínas. E como nós sabemos, são as mucoproteínas que são responsáveis pela viscosidade do muco. Se as mucoproteínas se rompem, essa característica ela é perdida. O muco, que era muito viscoso, começa a se tornar mais fluido e, portanto, ele é eliminado com maior facilidade. Isso aqui é uma das marcas comerciais que apresenta a acetilcisteína. Então, a acetilcisteína age melhorando a dispneia nas bronquites crônicas por melhorar a eliminação das secreções. Então, como nós vimos na bronquite, nós vimos na aula passada, a bronquite ela é causada principalmente pela produção exagerada de muco. Esse muco obstrui a luz brônquica e produz a dispneia. Então, a acetilcisteína pode melhorar a dispneia por eliminação mais fácil desse muco produzido. A acetilcisteína é um fármaco bem tolerado e o que apresenta de reações adversas é a queimação traqueal e, em virtude do sabor, pode produzir também náuseas e também vômitos. Já os estimuladores das atividades das glândulas e células secretoras, como a bromexina e como o ambroxol, o que é que eles fazem? Eles promovem a liberação de enzimas lisossômicas nas células secretoras de muco e acredita-se que essas enzimas elas degradam os mucopolissacarídeos, tornando assim também a secreção brônquica mais fluida. Então vejam que os agentes mucolíticos que vão estimular a atividade das glândulas e das células secretoras aumentam a atividade, aumentam a liberação de enzimas e degradam os mucopolissacarídeos. Já a acetilcisteína não estimula a liberação dessas enzimas, mas ela em si modifica as características físico-químicas do muco, adicionando os grupos sulfidrilas nas mucoproteínas e dessa forma diminuindo a viscosidade do muco. Os antitussígenos são fármacos que reduzem o reflexo da tosse. Isso acontece independentemente da secreção respiratória.
Então, os antitussígenos não agem na secreção respiratória. Quem age na secreção respiratória são os mucolíticos e também os expectorantes. Mas é importante, antes de usar um antitussígeno, que a causa da tosse seja diagnosticada e que seja tratada a doença de base, porque o antitussígeno vai eliminar simplesmente o reflexo da tosse. Os antitussígenos podem ser classificados em narcóticos, que é o caso da codeína, e os não narcóticos, o dextrometorfano e a levodropropizina. Vamos ver em detalhes cada um desses fármacos. Codeína é um antitussígeno narcótico, como a gente viu. E como é que a codeína age? Ela age no tronco cerebral, produzindo uma supressão da tosse. Então, a codeína ela age no centro da tosse e lá no centro da tosse ela produz uma supressão da tosse, ou seja, produz uma depressão do sistema nervoso central aí no centro da tosse. E por produzir uma depressão do sistema nervoso central, espera-se que as principais reações adversas sejam relacionadas a isso. Então, a codeína pode causar sedação e sonolência, também constipação, além disso causa náuseas e vômitos, xerostomia e pode causar depressão respiratória. Portanto, se a codeína não é indicada para uso em pacientes asmáticos, pacientes que estão, por exemplo, tossindo em virtude da dispneia pela asma. A codeína não deve ser utilizada para esses pacientes. Já o dextrometorfano é um antitussígeno não narcótico. Ele age também no centro da tosse, só que ele não inibe o reflexo da tosse, ele não inibe o centro da tosse. Ele não é um depressor do sistema nervoso central, mas ele eleva o limiar. Ele faz com que os estímulos que levam o reflexo da tosse, eles sejam mais tolerados pelo centro da tosse. Então, não é qualquer estímulo que vai induzir a tosse. Precisará um estímulo muito maior para induzir a tosse. Isso é o que significa elevar o limiar. Ele não interfere nas secreções respiratórias, assim como a codeína, ele não apresenta ação analgésica e sedativa, e as principais reações adversas se referem a diarreia, náuseas e também o vômito. Já a levodropropizina também é um antitussígeno não narcótico e ele age a nível periférico, ele age nas fibras nervosas dos brônquios, aquelas fibras que conduzem o estímulo necessário até o centro da tosse. Então ele modula, a levodropropizina modula a atividade dessas fibras nervosas, aumentando também a resistência a esses estímulos periféricos. Principais reações adversas da levodropropizina: diarreia, náuseas e vômitos, também pode causar pirose, cefaleia e a palpitação. E outros fármacos podem ser utilizados como antitussígenos, principalmente os broncodilatadores, porque, como nós vimos na aula passada, a broncoconstricção é uma causa importante da tosse. Então, se o paciente apresenta broncoconstricção, ele tende a tossir para abrir o brônquio, para que o ar possa passar melhor e respirar melhor. Então, os anticolinérgicos, as metilxantinas, os antileucotrienos, as cromonas, os corticoides e os anticorpos anti-IgE também podem ser utilizados como antitussígenos, porque todos eles têm uma ação broncodilatadora. Então, pessoal, chegamos ao final. Essa foi a nossa 39ª aula do curso de farmacologia. O que nós vimos hoje foram os fármacos mucolíticos, expectorantes e antitussígenos. Não percam a próxima aula, a aula de número 40. Até lá!